bom com você? Meu nome é Sara Maninas, do blog Destino Dela, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Uma minissérie que tá bombando, tá todo mundo falando dela. Se você não assistiu, você precisa assistir essa série. Eu vou falar já no começo que você precisa assistir. E a série que eu vou falar pra vocês hoje é O Gambito da Rainha. A série Gambito da Rainha, reproduzida pela Netflix, ela é inspirada no livro que se chama The Queen's Gambit, que foi escrita em 1983. Quem tinha os direitos autorais, na verdade, da série era o Alan Scott, então ele foi chamado pelo produtor e o que roteirizou também a série foi Scott Frank. Então ele fez tanto o roteiro e ele fez a produção, né, a direção toda da série. E essa minissérie, ela vai falar da protagonista, que é a Elizabeth Harmon. A Elizabeth, ela é uma menina e ela perdeu a família dela nos anos 50, na verdade a mãe, ela morava só ela e a mãe. E a partir desse momento ela começou a morar no orfanato. Ela tem dificuldade de se comunicar, ela fala muito pouco, inclusive. Ela se comunica muito com o olhar, então a gente já tem esse início dessa característica da personagem desde o início, porque ela é uma personagem bem introspectiva, ela fala muito pouco. Ao longo da série você vai vendo o desenvolvimento da personagem, mas no início ela é muito retraída. Vivendo no orfanato, tudo pra ela é muito novo e ela acaba conhecendo o zelador. Ele aparece poucas vezes assim durante os episódios. No começo ele não é muito receptivo, né? Porque o zelador ele é um pouco estúpido também, ele fala pouco. E depois ele acaba se autoconvencendo de que é uma boa ideia ensinar ela a jogar. Que ela se interessa toda vez que ela passa por lá, ela insiste em perguntar pra ele sobre o jogo. E a partir desse momento ela começa a aprender sobre xadrez. A série ela gira em torno dessa relação da Elizabeth com o xadrez e os motivos do qual ela vê o xadrez de uma forma tão bonita, de uma forma tão afetiva. E não é simplesmente um jogo pra ela. E a série retrata isso muito bem. A série vai conseguir trazer pra gente essa perspectiva da Elizabeth e dos enxadristas dentro da série, que não, pra eles não é simplesmente um jogo. E eu acredito que o diretor, o criador da série, ele conseguiu captar isso muito bem, porque são vários cortes muito bons, são várias cenas específicas que fazem com que aquilo seja um pouco mais mágico, mais dinâmico, visualmente muito interessante. Pra gente que não entende absolutamente nada de xadrez, porque eu sou uma pessoa que sou péssima em qualquer coisa estratégica, tá, gente? Eu vou falar já. Sempre fui uma pessoa ótima, criativa, em qualquer coisa que vocês pensarem de forma artística. Agora, quando chega na questão estratégica, 0.0000, sou péssima. Porque a forma que a série foi produzida, ela faz com que você fique super interessado, que aquilo tenha brilho, aquilo tenha emoção, justamente porque você vê isso da perspectiva dos enxadistas e principalmente da Elizabeth, que aquilo lá pra ela é o mundo dela. E ela é uma prodígio, então ela tem essa questão da genialidade, ela é uma personagem extremamente inteligente e justamente o fato dela falar pouco é que ela é muito observadora também. Então ela é aquele personagem que você vê que ela absorve muitas coisas do ambiente e que ela pensa muito, mas fala pouco. E ela, logo quando ela começa o xadrez, pra ela se torna um jogo interessante, porque tem até uma metáfora dentro disso, que dentro do tabuleiro ela tem o controle, e é o que ela não consegue na própria vida. I'm fine being alone. I feel safe in an entire world of just 64 squares. E quando ela não consegue ser correspondida nas próprias expectativas dela, que ela quer ser muito boa naquilo, e ela é uma das únicas coisas que ela tem controle, que ela realmente é boa, ela perde alguma partida, qualquer coisa do tipo, ou ela se sente ameaçada, ela dá uma surtada. Você percebe que aquilo pra ela é assim, inadmissível, porque é uma das poucas coisas que ela consegue ter controle. Você vê que é muito mais psicológico do que simplesmente essa sensação de poder e de ganhar. É muito mais psicológico do que isso. Essa genialidade dela beira a loucura. A série retrata isso muito bem também, que por ela ser uma pessoa muito genial, muito inteligente, ela tem que lidar com as próprias emoções, que são muito intensas. Ela acaba tendo que lidar com os problemas emocionais da própria mãe adotiva também, que tem um certo problema com o alcoolismo. Isso é uma próxima coisa. A personagem da Elizabeth Harmon, ela, quando ela era criança, era muita criança, depois disso ela acabou criando uma dependência química, e a partir dessa dependência química com o remédio, ela acabou desenvolvendo outras dependências químicas. Então a série vai retratar isso também, essa questão dela não saber lidar com isso emocionalmente e procurar válvulas de escape,
sabe? E nos anos 60, as mulheres não eram muito bem-vindas dentro do xadrez. Inclusive, as mulheres não eram muito bem-vindas em muitas áreas profissionais, né? Vamos dizer assim. Então, ela se incomoda muito, né? A própria personagem, ela se incomoda muito por as pessoas focarem os jornais, a TV se focar muito no fato dela ser uma mulher, ao invés de focar no fato dela ser uma boa profissional e uma enxadrista, assim, excepcional, muito melhor do que os caras que estão ali. Mas na cabeça da Elizabeth, você vê que pra isso pra ela não é relevante. Ela tá tentando resolver outros problemas da vida dela e ela tá tentando ser a melhor enxadrista, independente de ser mulher ou não ser mulher. E a série vai retratar todos os traumas dela de uma forma muito, muito delicada, de uma forma muito forte ao mesmo tempo. É engraçado que a série ela tem essa vulnerabilidade e você fica mais intrigado em saber os traumas dela, em saber se ela vai conseguir superar aquilo, de que forma que ela vai conseguir superar aquilo, se ela vai ganhar a competição, se ela não vai, e que aquilo é muito mais interno do que simplesmente um jogo, e que você não vê o tempo passar. A série tem um tempo super fluido, é super rápido. Então a série simplesmente foi passando um episódio, passando outro episódio, passando outro episódio, e eu não fazia a menor ideia de que ela só tinha 8 episódios. Quando ela acabou eu fiquei assim, o quê? Não acredito nisso. A personagem da Elizabeth Harmon, ela é um destaque, claro, porque a série fala sobre ela, né? Mas a gente tem muitos personagens muito bons. O que eu queria falar também sobre essa série, a série ela tem personagens muito profundos. A forma com que os personagens foram construídos ali, eles são muito carismáticos, eles são muito inteligentes, muito divertidos, às vezes muito profundos, às vezes muito intensos, às vezes falam muito pouco. Como o russo que aparece, que é o cara que é um dos caras que enfrentam ela ali no xadrez, né, um dos oponentes dela. Cada personagem é explorado de uma forma muito bacana, nem muito, nem pouco, assim, é a medida perfeita. É sério, é a medida perfeita. Essa série, ela tem a medida perfeita. Quando eu terminei essa série, eu mal consegui gravar sobre ela, porque justamente eu fiquei muito impactada. Ela acabou, eu fiquei olhando pra parede da minha sala, assim, pensando, o que eu vou fazer da minha vida agora? E a gente tem vários personagens, mas eu vou citar uns que eu gosto bastante. A gente tem o Benny, que é um cara assim que aparece na vida dela várias vezes e ele é um cara muito engraçado e ele é um oponente muito à altura e é uma coisa que desperta a curiosidade da Beth. E também a gente tem a Jolene, que é uma das melhores amigas dela que, né, desde o orfanato as duas já se conhecem, e a Jolene é mais velha que ela, né, mas as duas acabam desenvolvendo uma amizade muito forte. E tem um cara que ela eventualmente teve alguma coisa com ele, os dois namoraram, mas foi um dos primeiros oponentes dela, que é um cara super bacana, ele é super amável, ele ajuda a Beth em vários momentos, eles são muito amigos. E a gente tem a mãe da Beth, né, porque a Alma, ela é uma pessoa muito importante pra Beth, inclusive ela acompanha ela boa parte da série, ela acompanha ela nos jogos, ela não entende muito de xadrez, mas ela tá sempre ali pra ajudar. E ela passa por uma situação muito complicada com o marido, que seria o pai adotivo da Beth, mas ele nunca adotou esse papel. Mas ela e a mãe dela são super próximos, é muito bonito ver essa relação das duas, é muito bonito ver essa questão dela apoiar muito a mãe dela também, da mãe dela também apoiar muito ela, ver que aquilo é uma coisa importante e que aquilo pode se tornar eventualmente um trabalho, que ela é muito boa naquilo, então a mãe dela apoia, a mãe dela não é aquela pessoa que sente medo por ela ser uma mulher e que ela não deveria fazer aquilo e tudo mais. A mãe dela é um personagem muito importante dentro da série também, e muito carismática e muito cativante. Mas ela tem alguns probleminhas ali, como eu falei no começo, ela tem problema com o alcoolismo, então também uma das coisas que a Beth tem que lidar dentro da série. E a direção de arte, gente, é incrível, os figurinos são maravilhosos, a boa parte do tempo você vai achar que você está realmente nos anos 60, a sensação é muito real, eles fazem assim, uma ambientação, cenários muito, muito bem feitos, eles conseguem captar totalmente essa essência, além dos figurinos. A Beth cada vez se veste muito melhor, os personagens, né, eles têm cada um tem uma forma de se vestir muito específica de acordo com a personalidade, como eu já falei, e de acordo com a época, claro. Mas a Beth, você vê o crescimento dela justamente por causa também das roupas. Se você é uma pessoa que repara nesses detalhes, você percebe que quando ela é mais nova, ela usa muitas roupas fechadas, ela usa muita roupa um pouco mais escura. E conforme a série vai passando, você percebe que ela é mais estilosa, ela usa mais saias abertas, ela usa mais decote, ela usa mais roupas cavadas, mais manga curta, então você percebe que conforme a personagem ela vai se libertando, ela vai tendo autoconhecimento e ela vai se tornando mais segura com ela mesma e com quem ela está sendo na vida profissional, porque foca muito na vida profissional dela também, que são os campeonatos e tudo mais, você percebe que as roupas dela vão mudando ao longo da mudança de personalidade. Isso acontece muito também dentro da questão da direção de arte, do figurino, para que aquilo fique para a par com o que eles estão querendo dizer dentro da história. E claramente a história ela teve uma consultoria
consultoria de enxadristas profissionais muito boa, porque a série, claro, que ela consegue fazer de forma dinâmica, ela consegue trazer de uma forma não tão séria. Eu falo séria no sentido de pra gente que não entende absolutamente nada ficar totalmente perdido. É como se os personagens entendessem totalmente xadrez, a velocidade que eles jogam. Então não é só uma coisa que eles precisaram simplesmente ler roteiro, eles precisaram estudar sobre o assunto porque a história fosse mais concreta, mais crível, né? No sentido de você saber, de você acreditar que os personagens sabem realmente sobre o que eles estão falando. Então assim, em relação a esse estudo que eles fizeram, foi muito bem feito, foi muito aprofundado. Eles juntaram isso com dinâmica de edição, dinâmica de direção, na parte do cinema mesmo, e ficou assim, absolutamente perfeito. E finalizando, a série, ela é extremamente redonda, ela tem um desfecho incrível, maravilhoso, ela é boa do começo ao fim, você fica preso, é interessante, você sente tudo que a personagem sente, você fica triste, você fica feliz por ela, você acaba sentindo vários desconfortos com coisas que acontecem também. Então assim, a série é muito boa, a minissérie, né, na verdade, ela foi muito bem desenvolvida, vale muito a pena assistir. Na minha opinião, eu tenho vontade de assistir ela de novo, porque é uma série muito rápida de assistir, você não vê o tempo passar, e ela te envolve, é uma coisa assim muito, muito natural. Você vê uma série totalmente assim, talvez parada por falar de xadrez, né, mas você vai encontrar uma coisa totalmente diferente do que você imaginou. E foi o que aconteceu comigo, e eu acredito que foi o que aconteceu com muita gente que assistiu Gambito da Rainha pela primeira vez. Então, por favor, assistam, vale muito a pena. Se você tá aqui nesse vídeo pela primeira vez, querendo saber se você deve ou não assistir o Gambito da Rainha. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal se você tem gostado dos vídeos. Se você tá aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se inscreva, ative o sininho pra você receber notificações toda vez que tiver um vídeo novo. E de curtir o vídeo. Beijo e até o próximo vídeo.